Sexta-feira, 14 de julho, celebra-se hoje o dia do propagandista de laboratório e também o dia da liberdade de pensamento. Precisamos de orar para que Deus nos dê a oportunidade de continuarmos desfrutando dessa liberdade de expressão religiosa. Sabemos que os dias são difíceis e que muitas dificuldades nós teremos que enfrentar daqui para frente. Portanto, oremos por nossa liberdade de pensamento. Liberdade de expressão religiosa. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre o discipulado e também estaremos trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós ministramos em nosso templo. Portanto, continue ligado conosco. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu em Belém, cresceu numa carpintaria em Nazaré, morreu na cruz em Jerusalém, ressuscitou gloriosamente e antes de voltar ao Pai, deu uma ordem aos seus discípulos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesta grande comissão, a única ordem que aparece é: fazei discípulos. O Senhor não quer admiradores, nem fãs. Ele quer discípulos. E o que é um discípulo? É aquele que segue os passos do seu mestre. É aquele que imita o seu mestre. É aquele que reproduz a vida que recebeu do mestre e ensina outras pessoas, treina outras pessoas, para que elas também possam seguir o mesmo caminho. Hoje nós temos uma grande comissão, não uma grande omissão, uma grande comissão. Não apenas aqui, mas além fronteiras. Em todo o mundo, nosso papel é fazer discípulos. Levar pessoas a Cristo, treiná-las, equipá-las, para que elas possam ser maduras na fé e reproduzirem, para que, desta forma, Deus possa chamar para si e treinar aqueles por quem Cristo morreu e verteu o seu sangue, comprando-os de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações. Eu pergunto a você, você tem feito discípulos? Você tem levado esta palavra? Você tem anunciado o Evangelho? Você tem gastado o seu tempo, os seus dons e talentos, seus recursos, para que pessoas conheçam a Cristo e sejam parecidas com Ele? Eu quero lhe dizer, hoje é dia de fazer discípulos. Nós vamos ler, portanto, alguns versículos. Vamos iniciar lendo o capítulo 12, versículo 1. Versículo 1, depois nós vamos ler uma outra porção, versos 27 a 30, e por último os versos 43 a 47. Primeiro vamos ler o versículo 1, que diz assim: São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras. Agora vamos para os versos 27 a 30, essa outra porção. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Agora vamos para os versos 43 a 47. No mesmo dia,
ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Amém? Meus irmãos, a gente precisa de entender que há certas passagens nas Escrituras que, apesar de ser longa a leitura, enfadonha, mas ela é riquíssima de detalhes. O problema é que a gente não tem paciência, tanto é que eu li aqui saltando para que não tornasse enfadonho para vocês. Mas é tanta coisa que a gente aprende nesses capítulos que nós estamos estudando nesses últimos dias. Hoje é o penúltimo capítulo, do livro de Neemias, e hoje nós vamos estudar quais foram os critérios que Neemias, como líder, critérios inclusive rigorosos, que foram estabelecidos pelo próprio Deus, não foi por Neemias. Neemias estava apenas lembrando, mas esses critérios, eles foram planejados, projetados pelo próprio Deus, para que os levitas, que seria uma casta sacerdotal para ministrar a palavra de Deus às demais tribos, as 11 tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Levi para que eles pudessem realizar o ofício sacerdotal e ministrassem também o louvor na casa de Deus. Então, essa instituição não foi criada, não foi imaginação de Neemias, nem de Moisés, nem de Arão. Foi o próprio Deus que os iluminou, foi o próprio Deus que os instruiu, foi o próprio Deus que disse: olha, é para ser assim, façam assim. Está claro? Então não é uma criatividade humana, não foi uma coisa que eles pensaram, vamos criar esse ministério aqui para que esses homens possam ministrar tanto o ofício sacerdotal como o ministério, o ofício levítico. Então foi através de Arão e Moisés que Deus inspirou, que Deus iluminou, que Deus deu todas as coordenadas como deveriam esses ministérios funcionar no tabernáculo e também no templo quando foi construído. Então há de se considerar, irmãos, que é um ofício levítico e sacerdotal. Como a gente vai ver lá na frente, também Deus estabeleceu, assim como Ele estabeleceu para Israel os sacerdotes e os levitas, para a igreja Ele estabeleceu também ofício de pastores, evangelistas, mestres, presbíteros, diáconos, enfim, a gente vai ver isso já no finzinho do estudo, que não há uma diferença, há um relacionamento, sendo que no Velho Testamento Deus estabeleceu esse ofício para o povo de Israel, o povo hebreu, ou o povo judeu, e na igreja Ele estabeleceu pastores, mestres, que a gente vai ver isso, presbíteros, diáconos, enfim, para realizar esse ofício. Dentro desse projeto divino, não havia uma escolha humana. O indivíduo não chegava assim e dizia: eu quero ser sacerdote.
eu quero ser levita. Não havia esse tipo de opção que o indivíduo escolhesse, era o próprio Deus quem estabelecia. Isso é muito importante para que fique bem claro que era um ofício divinamente planejado, arquitetado por Deus para que esses homens, tanto é que de 12 tribos ele escolheu uma, foi Deus quem escolheu. Se essa tribo aqui, vocês todos vão ter possessões de terra, mas essa tribo não vai ter possessão nenhuma, a possessão deles serei eu próprio. E eu pergunto aos irmãos, tem alguém, presbítero Sidney, que possa substituir aquela possessão que o próprio Deus foi quem disse, eu sou a vossa possessão? Não tem. Então vocês vejam como a coisa era realmente tão profunda, que tinha esse aspecto. O próprio Deus disse, eu sou a tua possessão, vocês não vão ter terra, vocês não vão ter nada, mas vocês vão ter a mim como a porção das vossas vidas. Portanto, irmãos, é importante destacar isso aqui, porque entendendo isso aqui, nós vamos perceber porque demos esse título, vocação dos sacerdotes e levitas para exercerem o ministério. Lembrando que Israel estava vindo do exílio babilônico, eles estavam desacostumados, eles estavam até, num certo sentido, sem ter aquele hábito de haver sacrifício de animais. Eles lá no cativeiro babilônico, eles estavam privados de tudo, então até estavam desacostumados, estavam sem ter aquele hábito, aquela prática, e eles estavam voltando, portanto, tinha que se reestruturar, tinha que se recomeçar tudo da base. Portanto, havia essa preocupação por parte de Neemias, não era convocar simplesmente, mas era descobrir quem era realmente da linhagem levítica e quem era da linhagem sacerdotal. Partindo dessa premissa, vamos perceber que Israel é a única nação no mundo, presta atenção nisso que eu estou dizendo, que é muito importante, é o único povo no mundo que eles conhecem as suas origens, eles têm conhecimento da árvore genealógica. Eu vou mostrar hoje uma coisa imprescindível, impressionante, que vocês talvez nem percebam, mas inclusive antes de eu pedir ao nosso sonoplasta que ele lance isso aqui, não é agora, quem quiser seguir essa guia turística, Aline, ela inclusive já teve, por 3 excursões que nós realizamos, tivemos o privilégio, a honra de tê-la como nossa guia turística. Mas as irmãs que me acompanharam, irmã Aurizete, na última que estava conosco, a Aline é uma preciosidade, aqui não é propaganda não, mas ela é brasileira, ela é do Rio Grande do Sul, naturalizou-se judia, porque ela tem ascensão judia, e ela hoje mora em Israel e faz um trabalho fantástico. Quem quiser seguir no YouTube, eu não estou fazendo propaganda, mas você não vai se arrepender, você vai crescer, é mesmo que você está viajando a Israel. E nós vamos ver logo mais uma descoberta que ela fez. Ela teve a oportunidade de conhecer um levita, que existe muitos levitas, músico, hoje em pleno século 21, ancestrais da hereditariedade da casta levítica e sacerdotal dos tempos de Arão, vocês vão ver logo mais. Então, havia 3 coisas que eram importantes, que a gente vai ver para poder amarrar essa formação ministerial e o ofício levítico e sacerdotal. Primeiro, tinha que ter chamada, vocação. O indivíduo não se arvorava a dizer, eu quero ser sacerdote, eu quero ser levita. Não, é como hoje, tem muitos indivíduos que se aventuram a ser pastor. Pastor Júnior sabe disso. Eu quero ser pastor. Às vezes o sujeito bate aqui, bate ali, bate acolá, para ver se descobre uma vocação, uma profissão para ter o seu sustento. Diz, eu vou ser, bate em tudo que é de porta, não acerta, não descobre que tipo de vocação tem. Eu vou ser pastor. O meu primeiro pastor, ele dizia que há o chamado pastor e o pastor chamado, e tem deles que não viu nem o psiu de Jesus, psiu, chamando.
mas se arvora. Então vocês veem que a coisa está equivocada. Tem muitos aventureiros que se arvoram a querer ser pastor, porque eu sei que eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou ter, pensando mais naquilo que é material. Não sabe que ser pastor tem um preço a se pagar. Não é ter o título de pastor, é exercer o ministério pastoral. Então, voltando aqui, esses sacerdotes, eles tinham primeiro que ter chamada. Vocês devem estar lembrados da experiência de Saul. O rei Saul, quando estava para enfrentar os amalequitas, e esperava que Samuel viesse para abençoar, e passados os dias que ele deveria vir para abençoar o rei Saul, para ele enfrentar os amalequitas, ele se apressou e fez o que não era compatível para ele fazer. Isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 15. Vale a pena a gente ouvir, porque vocês vão ver que o indivíduo ele teve a ousadia, o atrevimento de querer se passar por sacerdote para abençoar uma coisa que não era da competência dele. Ele era rei, ele não era profeta, ele não era sacerdote. Mas diz aqui, capítulo 13, versículos 8 em diante. Esperou 8 em diante. Abra sua Bíblia. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele não tinha competência, ele não tinha credencial, ele não tinha autoridade, ele não podia jamais fazer isso, mas ele foi muito ousado, foi muito atrevido. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus, corrigindo aqui, não eram os amalequitas, os filisteus, agora descerão os filisteus contra mim, Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, como um louco, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Até o verso 15. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo saiu, contou o povo que se achava com ele, a cerca de 600 homens. Até aqui o versículo 15. Então vocês observem que no momento de precipitação, o rei Saul fez o que não deveria fazer. Ele não deveria fazer. E aí terminou perdendo a oportunidade de continuar reinando sobre Israel. Bom, então tem que ter chamada, tem que ter vocação. Não apenas vocação, mas essa chamada que vem, que transcende, que vem de Deus, não é? Então, não era portanto para qualquer um. Tinha que ter alguém que tivesse realmente uma experiência de chamamento divino. Então, Israel, o povo judeu, eles têm, eu já mostrei aqui isso para você quando a gente estudou num desses capítulos, o que a gente chama de árvore genealógica. Então, ainda hoje, eu vou pedir ao nosso sonoplasta que mostre que estamos em pleno século 21, mas vocês vão ver agora uma gravura, né? Não apenas uma gravura, mas é um clipe, um vídeo de 3 minutinhos de um judeu que ele é levita, e ele fala na entrevista com a Aline que ele não, na época não tinha esse instrumento violão, não havia violão, era laúdes, era harpa, né?
e outros instrumentos de percussão, mas ele hoje, como está vivendo numa época que existe violão, ele executou uma música em hebraico, e ele é levita, da tribo de Levi, do tempo de Arão, de ancestrais de avô para tataravô, até chegar bisavô, tataravô, até chegar nele. Os judeus, eles têm como provar, e a cada dia que passa, cada ano que passa, eles descobrem pessoas que estão vindo oriundas de vários continentes, de vários países, para se naturalizar em Israel, são judeus, e lá eles provam a sua origem, se é da tribo de Judá, de Benjamim, de Naphtali, não é? Se é levita e assim por diante. Então vamos ouvir aqui a Aline entrevistando, e aliás ele vai estar louvando uma música, e vocês vão ficar encantados. Ele está cantando em hebraico, mas tem a tradução do português. שיר למעל, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Isso é um levita, עזרי pleno século מעימה 21. עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צלך. Aleluia, glória a Deus. ימינך, אמן. דמם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Glória a Deus. É muito emocionante a gente saber que hoje essa casta sacerdotal levítica, ela existe como uma das provas de que o Deus de Israel, ele preserva não apenas o povo, mas a cultura. É o único povo que ainda hoje preserva e conserva a língua original. Bom, então, chamados, vocacionados, está aí. Esse rapaz na entrevista, que vocês podem ver no YouTube, ele tinha uma banda, e quando ele descobriu que era levita legítimo pela árvore genealógica, ele deixou e se tornou agora músico. Ele faz apresentações assim, representando a casta levítica. Então, quem vai a Israel, ao lado do Muro das Lamentações, tem o instituto do templo. E nesse instituto, tudo que vocês imaginarem que tinha no templo, que os sacerdotes, que os sacerdotes e os levitas usavam, está tudo lá, todo aquele o paramento, as vestes, as pedras que compunha no peitoral do sacerdote, não é? Tudo que eles usavam, está só esperando reconstruir o templo, o terceiro templo, para que os sacerdotes todos hoje e os levitas estão hoje em plena evidência, só esperando o templo ser reconstruído, para que eles comecem a exercer aquela atividade e o ofício, como nos dias que Neemias voltou com o povo para Jerusalém, oriundo da Babilônia. Esse mesmo povo está esperando hoje, do mesmo modo como naqueles dias, os sacerdotes e os levitas voltarem a trabalhar. Espero que você esteja pronto para continuar conosco na próxima segunda-feira, quando daremos continuidade à mensagem que nós iniciamos hoje. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Neste domingo, participe da EBD, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. E à noite, às 18 horas,
culto divino, você está convidado com a sua respectiva família. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Sérgio Lopes, louvando a Deus com uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço. Lá na cruz me mostrou as mãos feridas, e uma dessas muitas vidas era quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo